Olá, aluno do curso de atualização de transporte de cargas indivisíveis, dando sequência à nossa aula sobre movimentação de carga, vamos para a aula 1C, né? Falamos da aula 1A, 1B e agora 1C. Na verdade, a aula 22, falando ainda da resolução DENIT, certo, pessoal? Então vamos lá. Seguindo então por temas, né? Então, da distribuição de peso por eixo, leitura aí da resolução DENIT número 11 de 2022. Artigo 11. A distribuição de peso dos eixos ou linhas de eixos do conjunto transportador ou veículo especial que será transmitido às superfícies das vias públicas deverá estar de acordo com as especificações técnicas do fabricante e atender aos seguintes limites máximos de peso bruto por eixo, linha de eixo ou conjunto de eixos. 1. Para os veículos construídos com eixo ou conjunto de eixos com suspensão mecânica ou hidropneumática ou pneumática. Letra A. Peso bruto por eixos isolados com 2 pneumáticos por eixo, 7,5 toneladas. 2. 4 pneumáticos por eixo, 12 toneladas. E 3. 8 pneumáticos por eixo, 16 toneladas. Letra B. Peso bruto por conjunto de 2 eixos direcionais independentes com distância entre eixos igual ou superior a 1,35 m, com 2 pneumáticos por eixo, 15 toneladas. E inferior ou igual a 2,40 m, também com 2 pneumáticos por eixo, 15 toneladas. Letra C. Peso bruto por conjunto de 2 eixos em tandem, quando a distância entre eixos for igual ou superior a 1,35 m e inferior a 1,50 m. Com 4 pneumáticos por eixo, 22 toneladas. Com 8 pneumáticos por eixo, 24 toneladas. Igual ou superior a 1,50 m e inferior ou igual a 2,40 m. 4 ou 8 pneumáticos por eixo, 24 toneladas. Letra D. Peso bruto por conjunto de 3 eixos em tandem quando a distância entre eixos for igual ou superior a 1,35 m e inferior a 1,50 m. Com 4 pneumáticos por eixo, 28,5 toneladas. Com 8 pneumáticos por eixo, 34,5 toneladas. Igual ou superior a 1,50 m e inferior ou igual a 2,40 m. Com 4 pneumáticos por eixo, 30 toneladas. Com 8 pneumáticos por eixo, 36 toneladas. Letra E. Peso bruto por conjunto de 4 ou mais eixos em tandem, quando a distância entre eixos for igual ou superior a 1,35 m e inferior a 1,50 m. 4 pneumáticos por eixo, 9,3 toneladas por eixo. Já com 8 pneumáticos por eixo, 11,3 toneladas por eixo. Igual ou superior a 1,50 m e inferior ou igual a 2,40 m, com 4 pneumáticos por eixo, 10 toneladas por eixo. Com 8 pneumáticos por eixo, 12 toneladas por eixo. 2. Para os veículos com conjunto de 2 ou mais eixos com suspensão e direção hidráulica, com 8 pneumáticos por eixo e distância entre eixos, letra A, igual ou superior a 1,35 m e inferior a 1,50 m, 11,3 toneladas por eixo. Letra B, igual ou superior a 1,50 m e inferior ou igual a 2,40 m, 12 toneladas por eixo. E letra C, superior a 2,40 m, 16 toneladas por eixo. 3.
para os veículos do tipo guindaste definidos no artigo 4º, inciso 9, letra A. Peso bruto por eixos isolados com 1. 2 pneumáticos convencionais por eixo, 10 toneladas. 2. 4 pneumáticos convencionais por eixo, 13,75 toneladas. Letra B. Peso bruto por conjunto de 2 eixos direcionais ou não em tandem, com distância entre eixos igual ou superior a 1,35 m ou inferior ou igual a 2,40 m, com 2 pneumáticos por eixo, 15 toneladas. Letra C. Peso bruto por conjunto de 2 eixos em tandem com distância entre eixos igual ou superior a 1,35 m e inferior ou igual a 2,40 m. 4 pneumáticos convencionais por eixo, 27,5 toneladas. Letra D. Peso bruto por conjunto de 3 eixos em tandem com distância entre eixos igual ou superior a 1,35 m e inferior ou igual a 2,40 m, com 4 pneumáticos convencionais por eixo, 36 toneladas. Letra E. Peso bruto por conjunto de até 10 eixos com eixo direcional e sistema de suspensão hidráulica ou hidropneumática, com 2 pneumáticos base extra larga por eixo, 12 toneladas por eixo. Parágrafo 1º. Para conjuntos com mais de 4 eixos, com suspensão mecânica ou hidropneumática ou pneumática, os eixos adicionais deverão ser obrigatoriamente direcionais ou autodirecionais. Parágrafo 2º. Os conjuntos com mais de 4 eixos com suspensão mecânica ou hidropneumática ou pneumática, fabricados ou modificados e licenciados até 31 de janeiro de 2016, que não atendam aos critérios fixados no parágrafo 1º, poderão circular até seu sucateamento. Parágrafo 3º. Nos casos em que a distância entre eixos ou entre conjuntos de eixos forem inferiores a 1,35 m, para veículos fabricados ou modificados e licenciados até 31 de janeiro de 2016, excepcionalmente, será autorizado trafegar com até 9,3 toneladas por eixo. Parágrafo 4º. Para veículos fabricados ou modificados e licenciados após 31 de janeiro de 2016, que possuam configuração tandem não disposta nesta resolução, ou ainda em que a distância entre eixos ou entre conjunto de eixos forem inferiores a 1,35 m, deverão ser adotados os limites de peso por eixo estabelecidos na resolução CONTRAN número 882 de 2021, ou a que vier a substituir. Parágrafo 5º. O DENIT poderá autorizar o uso de reboques modulares hidráulicos com 12 pneumáticos por eixo, terceira fila, ou 16 pneumáticos por eixo, quarta fila. Parágrafo 6º. Eixos com suspensão e direção hidráulica separados entre si por distância superior a 2,40 m serão considerados como eixos isolados, para efeito de limite de peso por eixo, e terão uso limitado a um máximo de 8 eixos consecutivos por reboque ou semi-reboque. Parágrafo 7º. Os limites de peso por eixo, linhas de eixo ou por conjunto de eixos estabelecidos neste artigo poderão ser superados quando se tratar de transporte de carga indivisível peculiar e singular, extraordinariamente pesada, em reboques ou semi-reboques para a qual inexista equipamento no mercado que possibilite o atendimento daqueles limites, acompanhado da justificativa técnica, a qual será submetida à Coordenação Geral de Desenvolvimento e Projetos, a CGDESP, Unidade Subordinada à Diretoria de Planejamento e Pesquisa, DPP, para análise e parecer, podendo ser solicitado EVE. Parágrafo 8º. Nos casos especiais, desde que devidamente justificada e apresentada a documentação comprobatória, juntamente com o EVE, ambos submetidos à CGDESP, o veículo trator ou de tração poderá ter o PBT com uma distribuição de peso por eixo compatível com a necessidade de tração e arraste do veículo, sempre de acordo com as especificações técnicas do fabricante
ou de órgãos certificadores competentes reconhecidos pelo Inmetro. Parágrafo 9º. Na utilização do pneumático de base extra larga, o DENIT, após as consultas técnicas, poderá considerar ET com peso superior ao previsto nesse artigo. Parágrafo 10. Limitações de gabaritos verticais e de capacidade portante das OAE, assim como de geometria da via, poderão determinar o uso de combinações de veículos dotados com os equipamentos definidos no inciso 18 do artigo 4º. Parágrafo 11. Para fins de fiscalização, deverá ser considerado reciprocamente o intervalo métrico entre eixos definidos neste artigo e a distribuição de peso por eixo correspondente, não cabendo requisição por parte da autoridade fiscalizadora de nova AET. Parágrafo 12. Veículos homologados e licenciados pela Senatran que não se enquadrem nas configurações de eixos deste artigo serão analisados pelo CGPERT para definição de limites máximos de peso bruto por eixo. Parágrafo 13. Excedendo os limites de peso por eixo para as configurações especificadas na linha E do inciso 1, na linha C do inciso 2 e na linha E do inciso 3, é obrigatória a apresentação de EVE, que será submetido à CGDESP. Parágrafo 14. O peso por conjunto de dois eixos direcionais com distância mínima de entre eixos de 1,20 m, independente da distância do primeiro eixo, será de 15 toneladas em isonomia à Resolução CONTRAN número 882 de 2021. Da apresentação do estudo de viabilidade estrutural. Artigo 12. Quando o PBT do reboque ou semi-reboque for igual ou superior a 288 toneladas, deverá ser apresentado o estudo de viabilidade estrutural de todas as obras de arte especial que constam ao longo do itinerário a ser percorrido. Parágrafo 1º. O estudo de viabilidade estrutural deverá ser executado por empresa especializada de engenharia, assinado por engenheiro civil, conforme Resolução nº 218, de 29 de junho de 1973, do Conselho Federal de Engenharia, Arquitetura e Agronomia, CONFEA, cabendo ao interessado no transporte o custeio de todas as despesas decorrentes. Artigo 13. O conteúdo do estudo de viabilidade estrutural deverá ser composto de 1. Croquis do conjunto transportador, desenho do conjunto transportador, mais a carga, assinado por engenheiro mecânico, conforme a Resolução CONFEA número 218 de 1973, detalhando a distribuição de peso por eixo, as distâncias entre eixos e a largura, altura e comprimento fornecidos pelo contratante do estudo de viabilidade. 2. Descrição do percurso, apresentação do itinerário completo para o transporte. 3. Vistoria das obras de arte especial, vistoria documentada com fotos recentes e datadas, assinada por engenheiro civil, conforme Resolução CONFEA número 218 de 1973, contendo localização georreferenciada das obras e levantamento das características geométricas, estruturais e estado de conservação. 4. Verificação estrutural, cálculos da capacidade portante das OAE a serem transpostas pelo conjunto transportador e a comparação com os devidos fatores de segurança dos esforços produzidos pelo trem tipo especial com os esforços produzidos pelo trem tipo de cálculo. 5. Relatório final, conclusão com a definição sobre a viabilidade do transporte acompanhado das recomendações e providências a serem executadas durante a operação do transporte, tais como velocidade, posicionamento do veículo com relação ao eixo da estrutura, entre outros. Parágrafo 1º. As vistorias das obras de arte especial deverão ser realizadas de acordo com o Manual de Normas de Procedimentos, PRO, número 10, de 20 de janeiro de 2004, do Instituto de Pesquisas Rodoviárias, IPR, do DENIT, admitindo-se validade de 12 meses, desde que não haja registro de eventos estruturalmente relevantes nas obras de arte especial neste período.
Parágrafo 2º. As vistorias de todas as obras de arte especial do itinerário serão utilizadas pelo DENIT para a alimentação do sistema de gerenciamento de obras, que poderá ser consultado pelas empresas de engenharia interessadas em emissão do estudo de viabilidade estrutural mediante solicitação à CGDESP. Parágrafo 3º. Quando da entrega de estudo de viabilidade estrutural pelo transportador, a empresa especializada de engenharia ou engenheiro civil responsável pelo relatório de vistoria das obras de arte especial deverá proceder com as providências para a alteração do SGO quanto às condições das obras de arte especial verificadas, para posterior validação pela CGDESP. Parágrafo 4º. A verificação estrutural das obras de arte especial de um determinado percurso e uma determinada configuração e carregamento poderá ser usada como referência pela empresa responsável pelos cálculos para a viabilização de novos transportes, desde que a configuração seja similar e a distribuição de peso por eixo seja de porte igual ou inferior ao do estudo de viabilidade estrutural, tomando como referência e não se tenham verificado alterações geográficas ou estruturais relevantes nas obras de arte constantes do percurso viabilizado após a entrega do LTA. Parágrafo 5º. No caso do transporte abranger trechos de rodovias sob concessão cópia do referido estudo de viabilidade estrutural, deverá ser encaminhada ao setor competente das respectivas empresas concessionárias para análise e recomendações sobre os referidos estudos. Parágrafo 6º. De iniciativa da CGDESP ou da CGPERT, poderá ser solicitado EVG complementar a ser entregue através do SEI, cuja análise se dará pela equipe técnica da CGPERT. Parágrafo 7º. Poderá ser solicitado estudo de viabilidade estrutural para conjuntos transportadores com PBT do reboque ou semi-reboque inferiores aos definidos no caput, quando houver limitação de peso em obras de arte especial com restrição cadastrada no CIAET no percurso da AET. Da operação de transposição das obras de arte especiais. Artigo 14. A operação do transporte deverá ser acompanhada pelos técnicos da empresa de engenharia responsável pelo estudo de viabilidade estrutural, a qual emitirá o LTA, excetuando-se o LTI, que, quando exigido, deverá ser fornecido por empresa especializada de engenharia distinta daquela fornecedora do estudo de viabilidade estrutural, devidamente assinado por engenheiro civil ou de fortificação e construção, conforme resolução CONFEA número 218 de 1973. Parágrafo 1º. O LTA e o LTI deverão ser entregues à CGDESP pelo transportador ou pela empresa de engenharia responsável, através da formalização de processo administrativo específico no Sistema Eletrônico de Informações, SEI, no prazo de até 3 dias úteis após o vencimento da referida AET. Parágrafo 2º. Caso não seja cumprido o prazo da entrega do LTA, o cadastro do transportador será bloqueado para emissão de novas AET até a confirmação do recebimento deste laudo pela CGDESP. Parágrafo 3º. No caso do transporte abranger trechos de rodovias sob concessão, cópias dos referidos LTA e LTI deverão ser encaminhadas ao setor competente das respectivas empresas concessionárias para conhecimento e recomendações sobre as referidas intervenções. Da análise do setor de estruturas. Artigo 15. Quando o PBT do reboque ou semi-reboque for igual ou superior a 288 toneladas, o EVE deverá ser submetido à análise da CGDESP. Parágrafo 1º. Quando o PBT do reboque ou semi-reboque for igual ou superior a 150 toneladas e inferior a 288 toneladas, a AET deverá ser submetida à análise da CGDESP para verificações relativas ao PBTC da mesma quanto à transposição das OAE do percurso. Parágrafo 2º. O envio da AET à Coordenação de Projetos e Estruturas, COPES, unidade subordinada à CGDESP,
se dará por meio do CIAET, para análise da viabilidade estrutural, com base na distribuição do peso-eixo dos conjuntos transportadores e na avaliação visual da OAE, a partir do relatório de inspeção do SGO ou de outras informações que esta possuir. Parágrafo 3º. Em casos especiais da hipótese da SRE informar a existência de alguma restrição em OAE, as A e B serão submetidas à análise da COPES, desde que o PBTC do conjunto transportador seja superior a 100 toneladas. Artigo 16. A CGDESP tem um prazo de até 20 dias úteis para se manifestar via CIAET. Da travessia de obras de artes especiais. Artigo 17. Na travessia de OAE para conjuntos transportadores com PBTC superior a 100 toneladas, deverão ser fielmente observadas as seguintes cautelas. 1. Somente poderão transpor as OAE quando estas estiverem desimpedidas de qualquer outro veículo ou carga, inclusive comboio. 2. O trânsito convencional somente poderá ser restabelecido após a conclusão da travessia em questão. E 3. A transposição de OAE em tangente far-se-á em marcha muito lenta e constante, sem impacto de frenagem ou aceleração, devendo os veículos transitar pelo meio da pista de rolamento. 4. Na transposição de OAE em curva, iguais cuidados deverão ser adotados, devendo os veículos transitar centrados na pista de rolamento, nas proximidades dos apoios e pelo lado interno da curva. E 5. Conforme o tipo de carga, poderá ser exigido colocação de estrados para anular os efeitos da superelevação. Parágrafo único. A juízo do DENIT, poderá ser indicada a utilização do sistema de colchão de ar, balão ou outros para redução ou melhor distribuição da carga transportada, com o objetivo de reduzir a pressão a ser transmitida ao pavimento e OAE, ou, no caso de adoção de outro sistema não convencional, deverá o transportador apresentar certificado de aprovação do equipamento pelo Inmetro ou outro órgão oficial competente reconhecido pelo DENIT. Pessoal, fechamos então mais uma aula, de movimentação de cargas. Fim da aula 22, tá certo? Teremos ainda a próxima aula continuando falando sobre a resolução DENIT, tá bom? Tranquilo? Seguimos, qualquer dúvida, manda aí uma mensagem, manda uma pergunta, manda um questionamento, tá? Que temos a equipe prontamente para responder. Muitas siglas nessa aula, certo? Qualquer dúvida é só buscar na primeira aula lá, que tem todos os conceitos. Na primeira aula da movimentação de cargas, né, pessoal? Na aula 1A. Na verdade, não vai ser a aula 20, né? Tá bom? Vai estar lá todos os conceitos com as siglas, tá certo? E mais uma vez eu reforço aqui, não estou explicando artigo por artigo, porque isso aqui é somente uma leitura da resolução, porque nós já aprendemos isso no curso de formação e são questões, inclusive, administrativas, né? E também só para que a gente tenha conhecimento e a nossa grade horária, a nossa grade curricular, a nossa carga horária são de 16 horas aula, então não dá tempo da gente estar lendo todos os artigos e explicando, tá? Porque senão a gente estoura aí a nossa carga, tá bom? Pessoal, então um grande abraço e até a próxima aula.